Aquele aniversário não tinha bolo, nem música, nem abraços. Tinha vento. Um vento quente que entrava pelas frestas das casas de barro, trazendo poeira e silêncio, como se o próprio deserto estivesse tentando avisar que algo seria arrancado dali. Aisha encostou a testa na janela estreita e observou o horizonte com olhos castanhos, cheios de sonho. 18 anos, e ainda assim, parecia que ela não tinha vivido nada além das mesmas ruas e dos mesmos limites. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Histórias como essa não são apenas contadas, elas são sentidas. Eu quero saber de onde você está assistindo essa história. Escreve nos comentários e fica comigo até o final, porque o destino dela vai te surpreender. Na pequena casa, o cheiro de pão assado pela avó era a única comemoração possível. O chá forte fumegava numa mesa simples, de madeira marcada pelo tempo, e mesmo assim Aisha sorria. Não por aquilo ser suficiente, mas porque ela ainda era inocente o bastante para acreditar que o mundo guardava uma chance para ela. Talvez um dia, quem sabe, pudesse sair dali, ver mercados maiores, conhecer outras terras, ser dona do próprio destino. Só que naquela manhã, o ar estava diferente. O silêncio tinha peso. A avó olhava para ela como quem segura um segredo há tempo demais, e os olhos enrugados pareciam pedir perdão antes mesmo de explicar qualquer coisa. Aisha sentiu um aperto no peito, sem entender por quê. E quando abriu a boca para perguntar, o som de cascos ecoou lá fora, atravessando a rua como uma sentença. Não eram viajantes comuns. Eram homens do palácio, túnicas impecáveis, turbantes alvos, espadas reluzentes na cintura. O vilarejo inteiro se encolheu atrás de portas e janelas, como se ninguém quisesse ser visto respirando. A comitiva parou exatamente diante da casa humilde de Aisha, e naquele instante o sonho dela se encolheu do tamanho de uma poeira suspensa no ar. Um dos homens desceu do cavalo e fixou os olhos nela com frieza. A voz saiu firme, impessoal, como se ele estivesse anunciando algo que já estava decidido há muitos anos. Viemos em nome de Sua Alteza, o Sheik. Hoje a promessa será cumprida. Aisha sentiu o chão sumir. Promessa? Que promessa? E antes que pudesse entender, a avó começou a chorar, como se o deserto inteiro tivesse entrado dentro daquela casa. Aisha franziu o senho, confusa, tentando compreender o peso daquelas palavras. Promessa. A palavra ecoava em sua mente como algo distante, quase irreal. Foi então que a avó, com as mãos trêmulas e os olhos marejados, finalmente falou. Cada sílaba parecia arrancada à força do peito. O pai de Aisha, antes de morrer, havia feito um acordo com o soberano do deserto. Um pacto selado para salvar a família e o vilarejo de dívidas que jamais conseguiriam pagar. A promessa era simples e cruel. Quando Aisha atingisse a idade adulta, seria entregue em casamento ao sheik. Não por amor, não por escolha, mas por honra. Um acordo antigo firmado entre homens, quando ela ainda era apenas uma criança correndo pelas ruelas de barro, sem imaginar que seu futuro já estava escrito muito antes de aprender a sonhar. O corpo de Aisha inteiro estremeceu. A ideia parecia absurda, impossível de aceitar. Casar-se com um homem que nunca vira, temido por todos, conhecido por sua frieza e poder. O sheik do deserto. O nome carregava histórias de dominação, de territórios conquistados à força, de inimigos esmagados sem piedade. Nenhuma dessas histórias falava de compaixão, nenhuma falava de escolha. O desespero tomou conta dela. Aisha tentou recuar, tentou se agarrar à avó como quem se agarra à própria vida. Não, eu não pedi por isso. Disse com a voz falhando, enquanto lágrimas escorriam sem controle, mas as mãos dos guardas foram firmes, frias, irremovíveis. Não havia espaço para súplicas quando o destino já estava selado por um pacto antigo. A avó gritou, um grito que cortou o vilarejo e partiu corações. Mas ninguém ousou intervir. Todos sabiam que contrariar o sheik era desafiar a morte.
Aisha foi afastada à força, sentindo os dedos da avó escaparem dos seus. E naquele instante, entre o choro e o silêncio coletivo, ela entendeu que não estava apenas deixando sua casa para trás, estava sendo arrancada da própria vida. Aisha foi empurrada em direção à carruagem ornamentada que aguardava à frente da casa. As cortinas vermelhas de tecido pesado abafavam a luz do sol e, com ela, pareciam sufocar qualquer esperança de retorno. Quando a porta se fechou atrás de si, o som seco ecoou como o fim de tudo o que conhecia. Seus soluços ficaram presos na garganta enquanto o veículo começava a se mover, afastando-a da única vida que tivera. Pela pequena abertura da janela, Aisha viu o vilarejo encolher lentamente. As casas de barro tornavam-se pontos indistintos, as ruelas sumiam sob a poeira levantada pelos cavalos e, ao fundo, a figura da avó permanecia imóvel, pequena, frágil, quebrada pela dor. Cada metro percorrido parecia arrancar um pedaço de sua alma, como se estivesse sendo desfiada pelo próprio deserto. O caminho era longo e silencioso. As dunas se estendiam infinitas, douradas e impiedosas, refletindo o calor do sol como uma promessa de sofrimento. O deserto, que sempre fora cenário de sua existência simples, agora se transformava em prisão. Não havia para onde fugir. Não havia quem chamasse seu nome. Só o balanço da carruagem e o peso de um futuro desconhecido. Aisha chorou até que as lágrimas secassem. Depois disso, ficou em silêncio, abraçando o próprio corpo como se pudesse se proteger do que estava por vir. Tentava imaginar o rosto do homem que agora era seu destino. Hassan, o sheik temido, um marido imposto, um senhor absoluto. As histórias que ouvira falavam de frieza, de controle, de um poder que esmagava tudo ao redor. Quando a noite começou a cair, o céu tingiu-se de tons avermelhados e o vento soprou mais frio. Aisha fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como se aquele fosse o último gesto de liberdade que ainda lhe restava. À frente, além das dunas intermináveis, aguardava um palácio dourado e um homem que mudaria sua vida para sempre. Quando a carruagem finalmente desacelerou, Aisha sentiu o coração acelerar como se quisesse fugir antes dela. As cortinas foram afastadas e diante de seus olhos ainda inchados de choro, surgiu o palácio. Portões gigantes de pedra, adornados com detalhes dourados, se abriram lentamente, revelando um mundo que parecia pertencer a outra realidade. Torres altíssimas rasgavam o céu e jardins exuberantes se espalhavam como miragens em meio ao deserto. Para qualquer visitante, aquela visão seria sinônimo de poder e riqueza. Para Aisha, era apenas uma confirmação de que jamais voltaria a ser livre. Cada passo dentro daqueles muros parecia selar seu destino com mais força. Servos surgiam de todos os lados, curvando-se em reverência, enquanto a conduziam para o interior. Ela se sentia pequena, deslocada, como se tivesse sido engolida por um gigante de ouro. Foi então que o viu, no alto das escadarias principais, parado como uma sombra imponente contra o céu avermelhado do entardecer, estava Hassan, alto, de postura firme, o corpo moldado como o de um guerreiro acostumado a comandar. Seus olhos negros observavam tudo em silêncio, profundos e indecifráveis, como o próprio deserto que governava. Quando os olhos dele encontraram os de Aisha, um arrepio percorreu todo o seu corpo. Não havia calor naquele olhar, apenas domínio. Um tipo de controle silencioso que não precisava de palavras para impor respeito. Aisha sentiu vontade de recuar, de desaparecer, mas as pernas não obedeceram. Era como encarar algo impossível de enfrentar e igualmente impossível de evitar. Conduzida até os pés das escadarias, ela tentou manter a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Hassan não disse nada. Apenas a observou com atenção absoluta, como quem avalia um destino que acabou de chegar.
Naquele instante, Aisha teve certeza de uma coisa. Sua vida simples havia ficado para trás. A partir dali, cada respiração dependeria da vontade daquele homem que jamais pedira por ela, mas que agora a possuía pelo peso de uma promessa antiga. A noite caiu sobre o palácio como um manto pesado, trazendo consigo uma mistura de expectativa e medo. Aisha foi conduzida aos aposentos sem receber qualquer explicação. Servas entravam e saíam em silêncio, trazendo tecidos finos, joias reluzentes e perfumes fortes que a deixavam tonta. Cada gesto parecia ensaiado, como se todos soubessem exatamente o que deveria acontecer, menos ela. Vestiram-na com uma túnica dourada, bordada em pedras que refletiam a luz das tochas. Um véu delicado cobriu parcialmente seus cabelos escuros, escondendo seu rosto do mundo. Quando se viu no espelho de bronze polido, Aisha mal se reconheceu. A imagem refletida era de uma rainha imponente e intocável, mas por dentro sentia-se uma prisioneira, acorrentada por um destino que não escolhera. O salão da cerimônia estava tomado por lanternas douradas e tapeçarias ricas. Nobres e conselheiros observavam em silêncio, ansiosos pelo cumprimento da promessa. Aisha caminhou até o centro com passos trêmulos, sentindo cada olhar como um peso sobre os ombros. À sua frente, Hassan a aguardava, tão firme quanto as muralhas que cercavam o palácio. As palavras do ancião ecoaram pelo salão, selando aquela união que jamais fora desejada por ela. Quando chegou sua vez de repetir os votos, a voz de Aisha saiu fraca, quase inaudível. Ainda assim, ninguém pareceu se importar. O importante era o pacto. Hassan, por outro lado, pronunciou suas palavras com firmeza absoluta, sem revelar qualquer emoção. Mais tarde, já longe dos olhares curiosos, Aisha foi levada aos aposentos que agora seriam compartilhados. O quarto era grandioso, com colunas de mármore, cortinas de seda rubra e uma cama enorme que parecia dominá-lo por completo. Quando a porta se abriu novamente e Hassan entrou, o coração de Aisha disparou. Mas o inesperado aconteceu. Ele afastou o véu com cuidado, observou o medo em seus olhos e recuou. "Descanse", disse com voz grave, porém surpreendentemente suave. "Hoje não precisa temer." E ao se afastar, deixou Aisha sozinha com um alívio confuso e uma pergunta que mudaria tudo. Por que o homem mais temido do deserto havia escolhido poupá-la? O amanhecer chegou ao palácio de forma impiedosa, iluminando corredores frios e silenciosos que Aisha agora percorria como uma estranha em terra inimiga. O quarto majestoso em que acordara não trazia conforto algum. As paredes de mármore e as cortinas de seda apenas reforçavam a sensação de aprisionamento. O gesto de Hassan na noite anterior ainda ecoava em sua mente, misturando alívio e confusão em proporções que ela não sabia lidar. Antes que pudesse se recompor, servas invadiram seus aposentos sem pedir permissão. Suas vozes eram baixas, práticas, indiferentes. Trouxeram tecidos, joias e ordens rápidas, como se Aisha fosse apenas mais um objeto a ser preparado. "Levante-se. Vista isso. Sente-se." Cada comando soava como um lembrete cruel de que ali ela não tinha voz, nem escolha. Enquanto isso, nos corredores do palácio, os murmúrios começaram a ganhar força. A notícia de que o casamento não fora consumado se espalhava como veneno. Algumas servas cochichavam com risadinhas mal contidas. Outras lançavam olhares de desprezo, avaliando a jovem como se fosse uma falha. Entre todas, uma presença se destacava: Samira, a concubina mais influente do palácio, dona de uma língua afiada e de um sorriso venenoso. "A camponesa não aguentará uma semana aqui", murmurou Samira, cercada por ouvintes atentos. "Uma menina frágil não nasceu para dividir o teto com um soberano." As palavras não eram ditas diretamente a Aisha, mas faziam questão de chegar até ela.
Cada frase era uma tentativa de diminuí-la, de fazê-la lembrar de sua origem humilde e de sua suposta insignificância. Aisha caminhava pelos corredores de cabeça baixa, mas o coração queimava. Não era apenas vergonha, era humilhação. Um teste silencioso imposto por todos ao redor, como se esperassem vê-la quebrar a qualquer instante. E ainda assim, algo dentro dela resistia. Talvez fosse o amor da avó. Talvez fosse o gesto inesperado de Hassan na noite anterior. Mas mesmo cercada de desprezo, Aisha ainda estava de pé. E isso, naquele palácio, já era um desafio perigoso. O pátio interno do palácio era um dos poucos lugares onde o silêncio parecia respirar. Fontes derramavam água cristalina em ritmo constante, e flores exóticas coloriam o ambiente como se tentassem suavizar a rigidez das muralhas. Foi ali que Aisha se sentou, abraçando os próprios joelhos, buscando um instante de paz longe dos olhares e dos cochichos que a perseguiam desde o amanhecer. Ela observava a água cair, tentando organizar os pensamentos. Ainda sentia o peso da humilhação, mas algo diferente se insinuava em seu peito. A lembrança de Hassan recuando na noite anterior não lhe saía da mente. Por quê? Se ele tinha poder absoluto sobre ela, por que escolhera poupá-la? A pergunta latejava, insistente, como um segredo que exigia resposta. Passos firmes ecoaram atrás dela, quebrando o silêncio. A sombra de Hassan a cobriu antes mesmo que ela erguesse o olhar. Por um instante, nenhum dos dois falou. O vento balançava levemente o véu de Aisha, e os olhos dele permaneciam fixos nela, intensos, atentos. "Você tem medo de mim?" perguntou com voz grave. Não soava como provocação. Era quase uma constatação. Aisha respirou fundo. Poderia mentir. Poderia baixar a cabeça e responder o que se esperava, mas algo dentro dela se recusou. "Eu não sei quem você é", disse, com a voz trêmula, porém firme. "Só sei que foi capaz de me arrancar de tudo o que conhecia. Como não teria medo?" As palavras simples atingiram Hassan como um golpe inesperado. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse aquela honestidade crua. Nenhuma mulher jamais lhe falara assim. Acostumado à submissão e à adulação, aquela verdade o desarmava. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. "E mesmo assim você me enfrenta." Aisha desviou o olhar, sentindo o rosto corar. "Eu não o enfrento. Apenas digo a verdade." E naquele instante, algo invisível começou a mudar entre eles. Não um acordo de poder, mas o início de um reconhecimento silencioso. O silêncio que se instalou após aquelas palavras parecia carregado de significados não ditos. Hassan desviou o olhar por um breve instante, como se algo dentro dele tivesse sido tocado de forma inesperada. Então, sem dizer nada, seus olhos voltaram-se para o colar simples que pendia do pescoço de Aisha, destoando de toda a opulência ao redor. Era a única coisa que ela trouxera do vilarejo, a única lembrança de sua mãe. Com um gesto lento e surpreendentemente cuidadoso, Hassan estendeu a mão. Aisha prendeu a respiração, o corpo inteiro ficando alerta. Ele tocou o colar com delicadeza, percebeu que o fecho estava frouxo e, sem pressa, ajustou-o. Seus dedos eram firmes, mas o toque era quase reverente, como se aquele pequeno objeto carregasse um valor que ele respeitava. "Guarde-o com firmeza", disse ele, a voz grave, mas baixa. "Não permita que nada nem ninguém tire de você o que lhe resta de precioso." As palavras ecoaram dentro de Aisha de forma estranha. Não soavam como ordem, nem como ameaça. Soavam como um aviso, ou talvez uma promessa velada. O coração dela disparou, não de medo, mas de algo que ainda não sabia nomear. Pela primeira vez, desde que chegara ao palácio, não se sentia apenas observada ou julgada, sentia-se vista. Não como moeda de troca, não como promessa antiga, mas como alguém que ainda possuía algo que valia a pena proteger.
Quando Hassan se afastou, deixando o pátio em silêncio novamente, Aisha permaneceu imóvel por alguns segundos, com a mão sobre o colar. Seu mundo ainda era feito de incertezas, mas aquele gesto havia quebrado algo dentro dela. O homem que a arrancara de sua vida simples mostrava pela primeira vez uma face que não se encaixava na imagem do tirano implacável. E essa contradição era tão perturbadora quanto o medo que ainda carregava. O grande salão do palácio estava tomado por luz e murmúrios naquela noite. Lanternas douradas pendiam do teto alto, refletindo brilho nas tapeçarias e nas taças erguidas em brindes. Aisha caminhou ao lado de Hassan com passos contidos, sentindo todos os olhares recaírem sobre ela. Alguns curiosos, outros carregados de julgamento. A opulência do lugar contrastava com o nó apertado em seu peito. Ela tentou se manter invisível, mantendo os olhos baixos, mas era impossível. Sua presença despertava comentários sussurrados, risos abafados e comparações silenciosas com as mulheres que sempre haviam ocupado aquele espaço. Samira observava de longe, sentada em posição de destaque, os lábios curvados em um sorriso satisfeito, como quem aguarda o momento certo de ferir. Durante o banquete, quando as conversas já fluíam soltas pelo vinho e pela música, um dos conselheiros mais antigos ergueu a taça. A voz saiu alta demais, atravessando o salão com falsa solenidade. "Brindemos a coragem do nosso sheik", disse, pausando de forma calculada, "que sua força continue incontestável. Não apenas nas batalhas, mas também na intimidade." Risos constrangidos ecoaram como lâminas disfarçadas. O rosto de Aisha ardeu. O significado era claro demais para ser ignorado. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, desejando não estar ali, desejando não existir. Mas antes que pudesse se encolher por completo, Hassan se moveu. Ele ergueu lentamente a própria taça, o olhar firme cravado no conselheiro. Sua voz ecoou forte, cortando o salão inteiro. "A força de um homem não se prova diante de plateias", disse, sem elevar o tom, "mas naquilo que ele escolhe proteger." O riso cessou imediatamente. O conselheiro baixou os olhos. Samira apertou os dedos contra o cálice. E Aisha, pela primeira vez, sentiu o peso da humilhação ser substituído por algo inesperado. Orgulho. A festa seguia, mas o clima já não era o mesmo. Aisha sentia o coração ainda acelerado pelas palavras de Hassan. Tentava se recompor, respirando devagar, enquanto a música retomava e os convidados fingiam normalidade. Mas algo invisível havia mudado no ar. Ela já não era apenas a jovem silenciosa trazida do vilarejo. Agora, todos sabiam que estava sob a proteção direta do sheik. Foi nesse intervalo que um mercador recém-chegado, embriagado pelo vinho e pela própria audácia, decidiu se aproximar. Vestia roupas ricas, carregava o cheiro intenso de especiarias e ostentava um sorriso insinuante. Inclinou-se perigosamente perto demais de Aisha, ignorando a presença de Hassan a poucos passos. "Nunca pensei que o deserto escondesse tamanha beleza", murmurou, com voz carregada de intenção. "Se o sol se apagasse, seus olhos ainda iluminariam a noite." Aisha congelou. O sangue subiu-lhe ao rosto e por um instante não soube como reagir. Não estava acostumada àquele tipo de abordagem, muito menos em público. Tentou recuar, mas o corpo não respondeu. O salão parecia ter prendido a respiração, como se todos aguardassem o desfecho daquela ousadia. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, sentiu uma mão firme envolver sua cintura. Hassan surgira ao seu lado como uma tempestade contida. Sem dizer palavra, puxou-a para junto de si e fixou o olhar no mercador. Os olhos negros do sheik faiscavam com uma ameaça silenciosa, suficiente para gelar qualquer coragem imprudente.
O mercador empalideceu. Engoliu em seco, murmurou desculpas apressadas e se afastou rapidamente, desaparecendo entre os convidados. O gesto de Hassan fora claro demais para ser ignorado. Aisha era intocável. E enquanto o salão retomava seu burburinho contido, o coração dela disparava não apenas de medo, mas de uma sensação nova e perturbadora. Pela primeira vez, o toque dele não a fez recuar. Fez seu mundo tremer. Quando deixaram o salão, o silêncio os acompanhou pelos corredores iluminados por tochas. O som distante da música parecia irrelevante diante do que havia acabado de acontecer. Aisha caminhava ao lado de Hassan, sentindo o corpo inteiro em alerta. O toque dele ainda queimava em sua cintura, uma marca invisível que ela não conseguia ignorar. Ele parou de repente, obrigando-a a encará-lo. Os olhos negros aprenderam como grilhões invisíveis. Nunca mais permita que outro homem se aproxime de você dessa forma, disse, a voz baixa, firme, carregada de intensidade. Você é minha. As palavras a atingiram em cheio, despertando um turbilhão de emoções que ela não estava preparada para sentir. Aisha quis responder, quis dizer que não tivera culpa, que não escolhera aquela situação. Mas a voz falhou. Seu coração batia rápido demais. Não era apenas medo. Havia algo no tom dele, na postura protetora misturada à posse, que a desestabilizava. Pela primeira vez, ela não sabia onde terminava o pavor e onde começava outra coisa. Sozinha mais tarde em seus aposentos, Aisha tentou se acalmar. Caminhou de um lado a outro, respirando fundo, mas cada vez que fechava os olhos revivia a cena. O olhar em chamas de Hassan, a mão firme segurando-a, a certeza silenciosa de que ele não permitiria que ninguém a tocasse. Aquilo a assustava e a confundia ainda mais. Sentada à beira da cama, abraçou a si mesma e sussurrou no vazio do quarto. Por que sinto isso? Se deveria odiá-lo, por que o coração batia tão descompassado ao lembrar de seu toque? A pergunta ecoou sem resposta. Mas uma coisa já estava clara. Algo havia mudado dentro dela, e não havia mais como fingir que tudo era apenas medo. A noite seguinte trouxe um silêncio diferente ao palácio, como se as paredes ainda guardassem o eco do que quase acontecera. Aisha despertou cedo, mas permaneceu deitada, olhando para o teto ornamentado, sentindo o coração bater fora do ritmo. A lembrança da mão de Hassan em sua cintura voltava com força, firme e quente, despertando nela sensações que jamais conhecera. Não sabia se deveria se encolher diante daquilo ou aceitar o turbilhão que crescia dentro de si. Buscando clarear os pensamentos, decidiu caminhar pelo pátio interno. A luz do sol refletia nas fontes e nas flores coloridas, criando uma beleza que contrastava com a confusão em seu peito. Ela respirava fundo, tentando recuperar algum controle, até perceber que não estava sozinha. Hassan estava ali, encostado em uma coluna, observando-a com a mesma intensidade da noite anterior. "Está me evitando?" perguntou ele, a voz grave rompendo o silêncio. Aisha engoliu em seco. "Eu só não compreendo você", respondeu com honestidade. "Ontem sua raiva, sua possessividade. Eu não entendo." Hassan se aproximou devagar, cada passo ecoando no coração dela. "Eu também não compreendo tudo o que sinto quando você está perto", admitiu com uma sinceridade rara. Ele parou tão próximo que o calor de seu corpo a envolveu. Ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo que escapara do véu. O toque foi suave, quase cuidadoso, mas incendiou cada nervo de Aisha. Seu coração disparou e os lábios se entreabriram sem que percebesse. "Por que se afasta?", murmurou ele, "se seus olhos pedem para eu ficar?" Os rostos estavam a centímetros de distância. A respiração dele se misturava, quente e irregular. Por um instante, Aisha acreditou que finalmente se beijariam, que aquele momento selaria tudo o que vinha crescendo entre eles. Mas passos apressados ecoaram pelo corredor.
Um servo surgiu, chamando Hassan com urgência para assuntos diplomáticos. A magia se quebrou. Antes de se afastar, ele lançou a Aisha um último olhar carregado de desejo contido e prometeu em voz baixa: um dia, ninguém ousará interromper o que está escrito para nós. E o silêncio que ficou foi tão intenso quanto a chama que havia nascido entre eles. O dia seguinte amanheceu com um clima diferente no palácio. Não era apenas silêncio, era expectativa. Servos cochichavam pelos corredores, repetindo em sussurros a cena da festa, o mercador ousado e a reação feroz de Hassan. Muitos diziam que jamais o tinham visto demonstrar tamanho ciúme. Outros afirmavam que aquilo não era apenas ciúme, mas algo muito mais perigoso para um homem acostumado a controlar tudo: sentimento. Aisha acordou cedo, mas não conseguiu se levantar de imediato. Permaneceu deitada, olhando para o teto, com o coração ainda em descompasso. Sempre acreditara que o odiava, que aquele homem era apenas seu carcereiro. Mas agora, essa certeza se desfazia. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente a mão firme dele em sua cintura, o olhar intenso, a voz grave ecoando dentro dela. O medo ainda existia, mas já não era o mais forte, e isso a apavorava. Decidiu caminhar pelos jardins para organizar os pensamentos. O sol refletia na água das fontes e o perfume das flores pairava no ar. Por um breve momento, quase encontrou paz, mas então o viu. Hassan estava ali, observando-a à distância, como se sentisse sua presença antes mesmo de vê-la. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Você está diferente, disse ele, aproximando-se lentamente. Aisha respirou fundo. Eu estou confusa, respondeu. Passei a vida inteira temendo perder minha liberdade, e agora temo algo ainda maior. Hassan franziu levemente o senho. O quê? Ela ergueu os olhos, a voz baixa, mas sincera. Temo desejar aquilo que deveria temer. As palavras pairaram no ar como uma revelação perigosa. Hassan sentiu o peso delas atingir-lhe o peito. Pela primeira vez, percebeu que não era o único em conflito. O desejo que crescia dentro dele não era solitário, e naquele instante ambos compreenderam que já não lutavam apenas contra um destino imposto, mas contra sentimentos que, uma vez despertos, jamais poderiam ser ignorados. Os dias seguintes trouxeram um peso novo ao palácio. Os olhares já não eram apenas curiosos, tornaram-se avaliadores. Cada passo de Aisha era observado, cada gesto comentado em silêncio. As concubinas, antes apenas sussurrantes, agora deixavam o desprezo escapar com mais ousadia. E à frente delas estava Samira, afiada como lâmina, incapaz de aceitar que uma jovem simples ocupasse um lugar que ela julgava seu por direito. Samira passou a provocar Aisha sempre que podia, escolhendo palavras doces para esconder o veneno. Em uma manhã, enquanto Aisha servia chá no salão menor, Samira sorriu com falsa delicadeza. Deve ser difícil para você, comentou alto o suficiente para ser ouvida. Viver cercada de luxo sem entender realmente o que ele significa. Algumas mulheres riram baixo. Aisha sentiu o rosto arder, mas permaneceu em silêncio. O silêncio, porém, já não vinha apenas do medo. Dentro dela algo mudara. As palavras de Hassan, os gestos de proteção, o respeito que começava a brotar em alguns olhares, tudo isso se misturava em seu peito. Ainda tremia, ainda sentia insegurança, mas não se via mais como alguém pequena. Quando Samira voltou a provocar, insinuando que ela não passava de uma camponesa tolerada por capricho do sheik, algo dentro de Aisha se quebrou e se refez. Ela ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Samira com firmeza inesperada. Talvez eu não tenha nascido entre mármores e ouro, disse, a voz ainda suave, mas segura. Mas aprendi desde cedo o valor do respeito. E isso não se compra, nem se herda. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Ninguém esperava aquela resposta.
Samira perdeu o sorriso por um segundo. Foi pouco, mas suficiente. Aisha sentiu o coração disparar, mas não recuou. Pela primeira vez, permanecera de pé, diante do desprezo. E quando Hassan entrou no salão instantes depois, percebendo o clima tenso, encontrou não mais a jovem cabisbaixa do vilarejo, mas uma mulher que começava a ocupar o espaço que lhe fora imposto, por escolha própria. A reunião solene daquela tarde reuniu conselheiros, líderes tribais e figuras influentes do deserto. Aisha entrou ao lado de Hassan usando uma túnica clara, simples, mas elegante. Não havia ostentação em sua aparência, apenas dignidade. Ainda assim, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns carregavam curiosidade, outros desconfiança, mas havia algo novo no ar. Respeito e informação. Durante as discussões políticas, Samira viu ali a última chance de feri-la. Aproveitou um momento de silêncio e, com voz doce e venenosa, lançou a provocação diante de todos. É curioso ver a esposa do sheik tão calada. Talvez seja isso que a torne adequada. Afinal, não se espera muito de alguém criada longe da corte. Murmúrios atravessaram o salão. Muitos aguardavam que Aisha se encolhesse. Mas ela não se encolheu. Respirou fundo, sentiu o coração bater forte e se levantou. A voz saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Melhor ser calada do que usar palavras para diminuir os outros. Cresci longe da corte, sim, mas aprendi algo que nenhum título ensina. A verdadeira força é permanecer de pé quando tentam nos humilhar. O silêncio foi absoluto. Um dos líderes tribais rompeu o clima com uma risada respeitosa. Ela fala como uma rainha, declarou, erguendo a taça. Outros o seguiram. Samira permaneceu imóvel, derrotada pelo próprio veneno. Hassan observava Aisha com um olhar diferente, carregado de orgulho e algo ainda mais profundo. Naquele instante, soube que ela já não precisava de sua proteção para existir. Quando os convidados se dispersaram, Hassan a conduziu pelos corredores vazios. Parou diante dela e falou com a voz baixa, intensa. Hoje você não foi apenas minha esposa diante da corte. Foi minha escolha. Aisha sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, não se sentia prisioneira de uma promessa antiga, mas dona de si. Naquela noite, sob o céu estrelado do deserto, Aisha compreendeu que não havia perdido sua liberdade ao entrar naquele palácio. Havia transformado dor em força, medo em coragem e destino imposto em amor escolhido. E Hassan, o homem que nunca pedira uma noiva, descobriu que o verdadeiro poder não estava em dominar, mas em amar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que mexem com o coração. Inscreva-se no Sentimentos à Tona para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários o que mais te marcou nessa história.